o inglês, aquele inglês de praia eu sei, mas tem que ser a partir de uma certa hora e ao fim de semana, isso eu sei. Olá, sejam muito bem-vindos à Vitorinos à Conversa. Hoje vamos estar à conversa com alguém que está na Vitorinos há 18 anos, que é sem dúvida uma das caras do escritório da Benedita, é a alma e a alegria da Vitorinos. Hoje vamos estar à conversa com o Pedro Pimenta. Olá Pedro, como é que estás? Tudo bem, obrigado. Olha, o que é que tu achas desta iniciativa de estarmos a tentar dar uma cara da Vitorinos? Ou seja, nós sabemos que os clientes gostam de nos conhecer, recebem os nossos telefonemas ou atendemos os telefonemas deles, os nossos e-mails, mas eles não nos conhecem uma cara. Neste momento o objetivo é um bocado esse, é dar a cara da Vitorinos, que és tu, sou eu, somos todos, e sabemos que eles querem nos conhecer. O que é que tu achas desta iniciativa? Olá, obrigado antes de mais pelo convite. Acho que é uma iniciativa gira, pioneira no mundo dos seguros, pelo menos aquilo que eu tenho visto. E acho que vai ser uma conversa interessante. Depois ver os meus colegas na minha posição, acho que vai ser muito agradável. É giro. Para começarmos esta partilha e para darmos a conhecer, quem é que é o Pedro Pimenta, afinal? O Pedro Pimenta é um rapaz bem disposto normalmente, de bem com a vida, com saúde, que é o principal, e que é amigo do seu amigo e que está na vida para ajudar os outros, é mesmo assim. Na verdade, a nossa profissão é mesmo para ajudar os outros, para servir os outros. E sou uma pessoa bem disposta, com saúde e feliz pela família que tenho, acima de tudo. Olha, e para chegares aqui, tiveste coisas boas, coisas menos boas. Quais é que foram os teus maiores desafios pessoais ou profissionais para chegarmos a 2025, a 2025? Olha, é assim, os desafios são todos os dias. Eu acho que o meu maior desafio foi em 2008, que eu estava há meses na empresa, a abertura do escritório em Leiria, que fui para lá eu sozinho, mandado aos tigres e aos leões. Acho que foi o maior desafio. Mas existem tantos outros, como por exemplo na parte da sinistralidade, quando nós temos que dar as notícias más aos clientes. Sim. Em que muitas vezes são decisões difíceis que nos ultrapassam, e temos que dizer ao cliente que ele é culpado e na verdade se calhar não seria, é muito chato. Mas a vida é mesmo assim e pronto, as regras do jogo são estas. Tens filhos? Tenho 2 meninas. Também consideras um desafio pessoal? Sim, é um desafio diário, pessoal, e que são o meu tesouro, as minhas filhas, sim. Posso dizer então que este é um momento marcante da tua vida. É este momento que tu achas que marcou a tua vida até agora? Sim, em 2008 eu casei, em 2011 nasceu a minha Maria, minha filha mais velha, e aí o mundo, para mim, mudou muito, porque a responsabilidade é outra. Em 2015 nasce a Margarida, ainda mais difícil, ainda maior responsabilidade, mas feliz pelo nascimento dela. Eu sei que tu tens um momento marcante na Vitorinos e sei que tu gostavas de recordar esse momento. Qual é que é esse momento na Vitorinos que foi marcante para ti? Para ti, para nós, já estamos há algum tempo. Há muitos momentos, mas aquele mais duro que eu me recordo com mais facilidade e me recordo muitas vezes é o desaparecimento do nosso amigo José Tota. Sim. Que faleceu e que foi um dos colegas que cá estava na altura quando eu cheguei. Nos ensinou muita coisa. Nos ensinou muito, profissional e na vida pessoal, e que vimos-lo partir com muita pena minha, mas é a lei da vida. Minha e muita gente. Nossa. Pronto, mas isto não é para chorar, estamos aqui. Não, claro que não. Isto comove. Faz parte da vida. Quem cá está há algum tempo sabe que isto comove. É uma pessoa que marcou. Não vale a pena disfarçar isto. Sim. Tornando isto mais alegre, tu tens 2 meninas, né? Como certo. Já disseste, certo. A Maria e a Margarida. Correto. Epá, e qual é que é aquela mais macaca que é parecida contigo? São as duas. A minha Maria é mais faladora, sai um bocadinho mais em mim. Mas a Margarida também tem ali qualquer coisa do pai. Também é muito reguila. Margarida faz isto e ela não faz. Margarida vai aqui e ela não vai. Mas
é mais nova. Beber um Não há bocadinho do hipótese. sumo do pai. Pois, faz parte. Falar em crianças, então, e tu deves ter sido uma criança feliz. Como é que foi a tua infância? A minha infância foi como a de tantos outros miúdos, portanto, um miúdo sempre alegre, sempre com a bola atrás dele. Eu sempre me lembro das minhas brincadeiras, era rara a brincadeira que não pusesse uma bola. Hoje em dia os miúdos é com o telemóvel, na minha altura não havia, era a bola para todo lado. Portanto, as brincadeiras incidiam todas sobre o futebol, Claro. ou qualquer coisa que tivesse lá a bola. Por vezes ia dar umas voltas de bicicleta com os amigos, mas quase sempre Era a bola estava A envolvida. paixão era a bola. Era a bola. Pedro era traquina, O Pedro era traquina. fazia algumas partidas aos amigos. O Pedro fez algumas partidas aos amigos e conhecidos. Tens alguma história que possas contar? Tenho. Tenho, posso partilhar. Então, uma vez, há muitos anos, isto remonta para aí há 20 e tal anos atrás, quase 30, o Pedro escondeu-se de uma casa com os amigos e então lembrámos que uma carteira velha, colocar a carteira no meio da estrada e quando as pessoas passavam, a carteira estava agarrada com um fio de pesca e as pessoas olhavam para um lado, olhavam para o outro, iam para agarrar a carteira e nós fechávamos a fio. Portanto, muito agradável, muito giro. Claro que depois tínhamos que fugir para não sermos apanhados. Exatamente. Mas algumas das histórias giras que eu posso partilhar, outras ainda não. Ficamos por aqui. Olha, e quem é que querias ser quando fosses grande? O que eu queria ser quando fosse grande, claro, jogador de futebol profissional. Pronto. Nunca consegui ser, com muita pena minha. Andei mais ou menos lá próximo, mas nunca consegui ser. Este é aquele tipo de momento sagrado balneário que há no nosso canal 11 e vai começar por aqui. Olha, o que é que representa o futebol na tua vida? O que é o futebol para ti? O futebol para mim é tudo. O futebol para mim é tudo. Eu já disse várias vezes e volto a dizer, se eu pudesse viver do futebol, viveria só do futebol. A vida nunca se proporcionou para isso. Eu também nunca fiz muito. Nunca teria curso de treinador de futebol, de formador de diretor de futebol. O que eu sei é dos anos de experiência. Sim. Portanto, eu também nunca arrisquei no mundo do futebol. Mas, sem dúvida alguma, o que eu gostava de viver era do futebol, sem dúvida alguma. Podes contar um bocado do teu percurso, como é que tu iniciaste e chegaste até... Sim, até aos dias de hoje. Eu comecei a jogar futebol em 91, 92, na União de Leiria. Certo. Portanto, por lá estive até em 2000, 2001. Portanto, fiz 9 anos de formação, toda na União de Leiria. Depois fui jogar para Miradaire, Alcobaça, Benedita, pelo meio existiu os Amiais e acabei no ginásio de Alcobaça. Portanto, foram 29 anos, de 91, 92 a 2020, 2021. Foram 29 anos felizes. Sim, até aos 38 anos e meio, até o corpo aguentar. Tens alguma equipa que tu representaste que diz alguma coisa que ainda faz e fez ou bater sim, aquela... Sim, na verdade todas, mas recordo algumas com algum carinho. Da União de Leiria, onde eu passei muitos anos, a equipa que me formou como homem e como jogador. Um carinho muito especial pelo Alcanão da Serra, que são pessoas, gente muito boa. Uma aldeia fantástica, gente muito boa. A Benedita, que é o local onde eu tive mais anos como sénior. O ginásio de Alcobaça, uma palavra também para os Amiais, mas como sénior, talvez a Benedita, que ainda é o clube que eu hoje represento como diretor. Pois. E qual é que foi a tua maior dificuldade enquanto jogador? Ou seja, o que é que tu pensaste, eu estou quase a atingir e não consigo? Como na vida há muitas injustiças, portanto tive alguns treinadores que não olhavam pelas condições do jogador, pelas capacidades, mas às vezes porque havia outras razões a este futebol, empresários, que muitas vezes eu não tinha, e era nunca difícil tive, ver isso. E era difícil de engajar outros por razões... Treinavas bem, fazias tudo bem, jogavas bem, estavas bem fisicamente. As oportunidades não apareciam porque depois o outro é que havia alguém por trás que tinha mais dinheiro. Outros créditos. Ok. Mesmo isso. Houve uma altura na tua vida que tu disseste, o corpo já não aguenta mais, já está bom. Houve uma altura que tu disseste assim, eu vou parar. Sim. Mas depois tu voltaste atrás. Conta-me lá um bocadinho essa história, se faz favor. Em 2014, há muitos colegas teus que podem conhecer 15, por aí, eu comentei com alguns colegas até de trabalho e de família que ia abandonar. E então os colegas foram, grande maioria, alguns foram a Leiria, despedir-se
do meu fim de carreira, jogo, fim de carreira. no final de Taça de Leiria, alguns colegas fizeram uma t-shirt, um marco importante, e de facto, eu no ano seguinte ganhei uma taça. Houve choros. Houve choro, e no final, passado uns meses, houve um convite. Eu não consegui resistir, não consegui dizer que não, porque a pessoa, o treinador, queria que eu fosse com ele, e fui fazer mais 3 anos para o ginásio de Alcobaça. Pronto, todo horror. Foi difícil abandonar? Sim, foi difícil abandonar. Foram muitos anos de treino, da rotina do treino, do jogo, da concentração, não poder sair à noite porque no outro dia tinha o jogo, tinha o compromisso. Foi difícil abandonar, sim. Mas tinha que ser, o corpo não aguentava mais. Olha, e tens alguma história que possas contar? Este é um momento sagrado do balneário, podes contar algumas. Tenho muitas histórias de balneário. É assim de repente não me ocorre nenhuma que eu possa contar, mas tenho muitas que não convém contar aqui. Ok. E tu já mais ou menos disseste qual é que foi mesmo a razão que tu tiveste que, já não dá mais. A razão mesmo é que eu já percebi que estava a mais. Aos 38 anos e meio, eu percebi que havia já colegas que tinham outro andamento. Tinham outro andamento e que eu já percebi que já estava a mais e o corpo não aguentava. Ao mínimo esticão, o corpo cedia. As rupturas começaram a aparecer, as mazelas mal curadas de outros tempos começaram a aparecer, e então percebi que era a altura, era o timing. Já chega. O timing correto. Mas continuas ligado ao futebol? Continuo ligado ao futebol, como anteriormente informei. Como? Sou diretor desportivo do Meditense, do ABCD. Anteriormente tinha estado também ligado ao Ginásio Clube de Alcobaça, também na mesma função, mas hoje em dia estou no ABCD. E conta-me uma coisa, assim, é difícil conciliar, eu não tenho essa experiência, é difícil conjugar tudo, ou seja, sei lá, futebol, treinos, vida social, amigos, vida profissional, vida familiar, é difícil? A este nível não posso dizer que não, porque o compromisso que eu tenho é ao domingo estar com a equipa, acompanhar a equipa, e durante a semana acompanhar os treinos. Portanto, eu não consigo fazer regularmente o acompanhamento aos treinos, que é terças, quintas e sextas, mas quase todos os dias passo por lá, quase como a passar o visto, para os jogadores me verem, e alguma coisa que seja preciso, os jogadores falam comigo e desabafam comigo. Jogador? Enquanto jogador, foi difícil. Foi difícil porque, por vezes, quando eu jogava em Miradouro era longe, a deslocação. Mais recentemente, nos Amiais, a deslocação também era bastante longe e hoje era pai. Mas pronto, tínhamos um compromisso, éramos pagos para isso e eu tinha que cumprir. Claro. Ainda no futebol, tu tinhas algum sonho que achas que era até realista, que tu achas que conseguias atingir e por alguma razão? Não... Sim, eu tinha um sonho, como partilhei anteriormente, tinha o sonho de ser jogador profissional. E até aos 18, 19 anos eu pensei que ia concretizar. Porque no meu último ano de júnior em Leiria, nós estávamos no Campeonato Nacional, eu jogava contra os melhores. Joguei contra jogadores que deram jogador e ganharam muito dinheiro no futebol. E eu pensei que sim, mas se calhar na altura o empresário tinha... O que é que faltou? Era essa situação? Faltou tive uma ou duas abordagens para... Tive uma assessoria para o empresário, não sei se é o nome mais correto, mas eu e o meu pai nunca... Na altura o meu pai era quase um empresário, não é? Mas nunca quis avançar porque pensei, eu vou lá chegar com o meu valor, mas não chegou. Nunca ninguém chega com o valor, não é? Chegou. E se calhar é um dos problemas dos jogadores desta zona aqui, sim, das equipas. Também temos de ser honestos, eu não era um jogador que eu dissesse, não, este vai-te mesmo dar jogador. Eu jogava no meio dos melhores e sentia-me como os melhores, mas também não era um jogador que, uau, este vai dar mesmo. Eu trabalhava para isso, mas sabia das minhas condições, que eu achava que podia lá chegar, mas não foi o suficiente só com o meu trabalho. Pronto, tinhas esse sonho, por exemplo, de jogar numa primeira divisão. Sim, este era o meu principal sonho, era jogar numa primeira divisão e representar o meu clube do coração, não é? Que é o nosso glorioso. Benfica. Tu és benfiquista, não é? Sou benfiquista, sim. Como é que tu vês o Benfica de 2024, 2025? Aliás, como é que tu vês este campeonato? Olha, este campeonato... Acho que isto está uma montanha russa, especialmente o Benfica. Tanto ganhamos 4 ou 5, como perdemos com o Casa Pia. Tinha sido um jogão contra o Barcelona, perdemos Casa Pia e fomos ganhar às Juventus. Não percebo, mas o campeonato está assim. O Sporting agora jogou com o Arouca em casa. Toda a gente dizia que o Sporting ia golear e empatou 2-2. E no último lance o Arouca tem... Só com o guarda-redes pela frente tem a possibilidade de ganhar o jogo.
mas o futebol é isto. É o que está. E este momento, ainda bem que assim é, parece que estamos em Inglaterra, que o primeiro pode ganhar ao último. E pronto, acho que o campeonato está muito complicado e acho que vai ser decidido mesmo nos pormenores e vai ser mesmo até ao fim. Olha, pergunta difícil. Para quando é que vamos ter o Pedro Pimenta, o treinador? Quem me conhece sabe que eu já partilhei e já disse várias vezes e vou dizer, provavelmente nunca vou ser treinador. Porquê? Porque, como sénior, aturar a homens que às vezes parecem miúdos, eu costumo dizer, tenho as minhas filhas em casa para aturar, não venho para aqui aturar os filhos. Na formação, aí é que mesmo digo que nunca vou ser, porque antes de treinar os miúdos, tenho que treinar os pais. E sim, isso é uma das razões que eu nunca vou ser treinador. Achas que podias ser um Sérgio Conceição, pelo teu feitio? Não, porque ele tem um comportamento que eu acho que não se coaduna para um treinador, para a posição dele. Uma pessoa que é referência a nível nacional como treinador, acho que por vezes ele excede os limites. Boa. Agora vamos virar a página um bocadinho mais para o lado profissional. Como é que vieste parar aqui aos seguros? Não é a Vitorinos, como é que vieste parar aos seguros? Então é assim, como é que eu vim cá parar? Eu teria formação de seguros 2000-2003, no INETES, no Polo de Leiria. Entretanto, não segui a área dos seguros. E a minha esposa, atualmente esposa, na altura namorada, era colega de uma colega de infância de uma colega que está connosco, e essa colega propôs à minha esposa, namorada na altura, dizer que existia uma vaga, se eu quisesse, e assim foi. Eu nem mandei currículo, vim falar com quem manda. Pois, normalmente era assim, antes era assim. E falámos e chegámos a acordo, foi fácil chegar a acordo comigo, e então assim foi. Comecei em 2007 na Vitorinos e cá estou. E hei de estar, se Deus quiser. Estás na Vitorinos há 18 anos? Estou na Vitorinos, vai fazer 18 anos, entretanto. Como é que surgiu esta situação? Foi mesmo através dessa colega? Foi através dessa colega e a situação proporcionou-se e cá estou até os dias Olha, hoje. e que é que, juntando a Vitorinos à tua vida pessoal, o que é que representa para ti a Vitorinos para a tua vida, neste tempo todo? É assim, a Vitorinos, a minha razão de viver é as minhas filhas, a minha família. E a Vitorinos, por arrasto, vem a seguir, né? É outra Quer dizer, parte. na verdade, nós passamos mais tempo no nosso local de trabalho do que quase em casa e com a nossa família. Mas a Vitorinos, para mim, representa quase tudo. Portanto, tudo o que eu tenho hoje em dia é quase tudo graças à Vitorinos, porque é a empresa que me paga o salário para ter aquilo que eu tenho. Portanto, para mim, representa muito. Eu vejo as coisas também de outra maneira, que é, nós passamos mais de 8 horas juntos. Sim. Nós temos a nossa família, temos as pessoas com quem gostamos, mas também vejo as coisas de outra maneira, que é engraçado perceber a dinâmica que nós temos uns com os outros, não é? E como nos damos e como o cliente percebe isto, não é? O cliente sabe quando tu dizes que vou passar o telefone ao Daniel, tu dizes de uma maneira que se não me conhecesses não dizias. Sim. Dizes, olha, vou passar o telefone ao Daniel. É engraçado esta dinâmica, ou seja, é uma segunda família. Sim. É lógico que a empresa, quando eu entrei, nós éramos 8 ou 9, 10 no máximo. Hoje em dia a empresa tem cerca de 120 funcionários, portanto é lógico que nós não conseguimos ter a mesma confiança com todos os colegas. Como é lógico, os que estão mais longe temos menos confiança, certo? Encontramos muito menos vezes. Lógico que os colegas que partilham no escritório connosco é diferente, portanto estamos diariamente com eles, temos mais confiança e é quase como uma segunda família. Assim, alguns é a segunda família, claro que nem todos gostamos de todos da mesma maneira. Normal. Mas sim, a maioria dos colegas são amigos mesmo. E faz parte do crescimento, ou seja, passar como a Vitorinos nasceu e cresceu, né, com a nossa dinâmica, tentar passar isso para os colegas é difícil, mas é importante. É difícil e é importante, porque na altura que eu entrei, e tu também, a Vitorinos, como referi anteriormente, éramos muito menos. Sim, portanto, era mais fácil. Na altura era só Benedita, Caldas, Rio Maior e depois Leiria. Éramos 4 escritórios. Na altura que eu entrei eram 3 e eu fui abrir o quarto. Tu, quando entraste, havia se calhar mais 1 ou 2. Abriu-se Lisboa depois. Portanto, era diferente. Portanto, existiam as reuniões, era tudo na Benedita. Portanto, as formações eram ali. As formações eram na Benedita e acho que havia mais diálogo, se calhar, entre nós. Como é que tu vês este crescimento? Ou seja, como é que tu vês o salto que demos, não é? Nestes últimos, sei lá, 5 anos? Olha, eu acho que é um exemplo para muitas empresas, nomeadamente no meio onde nós estamos inseridos, aqui na Benedita,
Eu penso que a Vitorinos é um caso de sucesso. Isto tudo por culpa de um senhor chamado José Vitorino, Isso. que herdou o que já vinha do seu pai, e estes últimos anos, muito por causa também de duas pessoas, Hugo Vitorino, Certo. e por arrasto do Dr. Maurício Oliveira. Penso que eles têm feito um trabalho, não vou dizer fantástico, porque estou a pôr A fasquia. eles ficam já todos bicos de pés, mas acho que estão a fazer um trabalho muito bom, claro, com a ajuda de todos, Não estávamos à espera. mas eles estão, acho que, a fazer um trabalho digno e acho que é de louvar o que eles estão a fazer. Eu partilho várias vezes com o Hugo que não queria estar na posição dele, porque consegui gerir 120 cabeças. Nossa Senhora, é muito difícil. Mas acho que o trabalho é de louvar e o trabalho está à vista. Eu falo por mim, é um orgulho, não é? Ajudar a crescer. É um orgulho, sim, é um orgulho ajudar a crescer, porque quando eu cheguei, nós éramos tão poucos e a obra está à vista, não é? Portanto, agora vamos abrir outro escritório em Aveiro, não é? Como já é de conhecimento de alguns. Portanto, fazemos 18 escritórios. Eu acho que há maiores do que nós na vida, sim, na vida dos seguros, mas começar como nós começámos e crescer pedra a pedra, se calhar não é para todos. Olha, mudando aqui um bocado o assunto, e vamos falar um bocadinho mais de ti. Para além do futebol, o que é que tu gostas de fazer no teu tempo livre, sem ser o futebol? Olha, é difícil essa pergunta. Gosto de passear com a minha esposa e com as minhas filhas, e essencialmente brincar com as minhas filhas. Talvez aquilo que eu gosto mais de fazer, sem ser do futebol. E tu tens algum talento escondido? Ou seja, tu a bricolagem? Ou... Não, eu acho que não tenho nenhum talento escondido. Olha, eu acho que já me convidaram em tempos, e eu nunca aceitei o desafio, mas talvez fazer teatro. Eu acho que se calhar dava. E animador, pai de festas ou uma coisa qualquer, porque eu gosto de estar bem com todos e de brincar. Se calhar tenho esse talento escondido, se calhar, não sei. Sim, é engraçado perceber essa situação, que estamos a falar há pouco, que é a questão de tua maneira de ser, cativares as pessoas que estão ao teu lado. Eu lembro-me de entrar e essa maneira de ser profissional, estar ali a atender o cliente, olá, Sr. Alberto, como é que está? Tudo bem? E de repente ao lado ajudar um Daniel que acabou de entrar, que não percebia nada de seguros, ainda hoje se calhar também não percebo, mas pronto. E de uma forma simples e simpática e divertida, levares as pessoas àquilo que precisam, não é? Sim. Isso é um talento. Sim, é um talento. E na altura, essa questão de ajudar o colega do lado era mais fácil. Pois é. Hoje em dia até é um bocado injusto para os colegas novos que entram e às vezes vêm ao pé de nós para ter formação, ou pelo menos para estarem sentados a ver o que é. Eu sinto mais vezes um bocado, não sei o termo, mas se calhar um bocado sacana para o colega. Não sei se é o termo mais correto. Porquê? Porque eu não dou devida atenção e o colega vai pensar, mas eu estou aqui, ele não me ajuda, não me passa coisa. Porque o ritmo do trabalho é difícil, os e-mails, alguém te telefonou, tu tens que atender, responder no WhatsApp, responder um e-mail, o cliente ao balcão. É difícil, mas eu tento ajudar toda a gente, tento ajudar a ser amigo de toda a gente e estar bem com toda a gente. Isso é uma das tuas características. Às vezes, sem dúvida, há pessoas que fazem para que não seja assim, mas eu tento estar sempre bem com toda a gente. Olha, se tu pudesses aprender alguma coisa de nova agora, dissesse assim, olha, tens a possibilidade de ir aprender isto, o que é que tu querias de aprender? Eu gostava de aprender línguas. Penso que, entretanto, vou começar a ter umas aulas de inglês. Que eu gostava de saber falar o inglês normal. O inglês, aquele inglês de praia eu sei, mas tem que ser a partir de uma certa hora e ao fim de semana, isso eu sei. Mais ou menos. Agora o cliente que entra ao balcão, ou é triste o cliente que entra no escritório, please, can I help you? E um momento, porque tem que ser com a colega. Eu acho que fica mal a mim, sobretudo a empresa, que os ingleses vão pensar que inútil que está aqui, nem sequer sabe falar inglês. E é o futuro português agora, neste momento? Sim, é o futuro português. Aliás, eu se trabalhasse no turismo não podia trabalhar, porque se não sei falar inglês, e nós agora tínhamos aqui algumas histórias para contar. Tínhamos algumas histórias para contar, mas mais uma vez não vamos poder partilhar, com muita tristeza minha, porque são histórias que ultrapassam os limites a esta hora. E depois vamos falar em línguas e as pessoas não vão perceber. E falar em línguas, pois. Eu sei dizer algumas coisas ucraniano, mas não posso partilhar aqui. Ok. Olha, daqui a 10 anos quem é que vai ser o Pedro Pimenta? Olha, o Pedro Pimenta daqui a 10 anos, eu penso que seja o Pedro Pimenta como é hoje. Se calhar vai ser mais resmungão, menos paciência, que é o normal,
do fruto do trabalho e da vida, das rotinas, tudo isto. É o acumulado depois de muito mais coisas, mas eu acho que vai ser um Pedro Pimenta mais ou menos igual ao que é hoje, penso eu. O que é que tu dirias agora? Andavas 10 anos para trás, batias no Pedro Pimenta nas costas, olha, o que é que tu dizias? Rapaz, tu tens 32 anos, calma, tens uma vida pela frente, tens uma família que gosta muito de ti, segue o teu caminho com os pés assentos no chão, não entres em aventuras. Essencialmente era isto que eu dizia, porque desses 10 anos para cá foi isto que aconteceu. Portanto, tenho uma família que eu gosto muito e que é a razão do meu viver. Em termos pessoais, em termos profissionais, acho que também não tem sido muito madrasta para mim. Portanto, a entidade patronal acho que tem sido, eu estou a falar por mim, mas acho que para todos. Podes falar por mim também. Essencialmente acho que não temos razão de queixa, por inúmeras razões, não vale a pena partilhar aqui. Portanto, acho que não posso queixar. E isto é um exemplo, não é? Qual é que é a empresa? Estão aqui 4 pessoas a fazer um podcast. Qual é que é a empresa que liberta 4 pessoas, uma de balcão e as outras? Quer dizer, isto também conta, não é? Sim, Daniel, e tu sabes como eu, não vou partilhar aqui porque acho que não é o sítio para se partilhar e acho que nem se deve partilhar. Eu acho que nós somos uns sortudos de ter a empresa, estamos inseridos na empresa onde estamos. Sim, claro. Não trabalhei em muitas outras, mas dos colegas, as pessoas que eu costumo falar e que amigos mais chegados, que às vezes me dizem, pá, tu tens muita sorte de ter o patrão que tens. E temos. Pela a forma como lida connosco. A forma que lidam contigo, pela forma que inúmeras situações não vale a pena estarmos aqui a partilhar. Eu acho que nós somos uns sortudos, trabalhamos na casa onde trabalhamos. Sem dúvida. Olha, algum sonho, alguma viagem que que gostavas de realizar ainda? Gostava de ir fazer muitas viagens, mas gostava, sei lá, eu acho que vai acontecer um dia destes. Gostava de fazer um cruzeiro com a minha família, para um sítio qualquer, desde que fosse um país com calor. Desde que entrasse no barco, está bom. Pronto, acho que vai acontecer. Ok. Acho que vai acontecer. Olha, o tempo está a passar-me depressa, isto está quase de resto. Tens algum lema de vida? Olha, o meu lema de vida é, enquanto houver esta anda para andar, nós vamos continuar. Acho que tenhamos nós saúde, trabalho, que é preciso para pagarmos as nossas contas, para sobrevivermos. Eu acho que acima de tudo é tentarmos sermos felizes, amigo do amigo, deixarmos de, às vezes, de ligar a pormenores que não têm significância nenhuma. Eu acho que acima de tudo é que sejamos felizes e que... Queres deixar alguma mensagem? Sim, para os nossos clientes quero dizer que continuem connosco, confiem em nós, porque nós vestimos a camisola por vocês, isso eu garanto, falo por mim e também partilho da opinião dos meus colegas. Para os meus amigos, um abraço a todos e para a minha família, e para os colegas de trabalho, beijos às meninas, abraço aos homens, e que sejamos todos felizes e que tenhamos todos muita saúde e que continuemos todos nesta empresa, porque esta empresa precisa de nós precisamos da empresa, e acho que é uma união, é um casamento que vai ser feliz daqui para a frente. Olha, Pedro, muito obrigado. Obrigado eu pelo convite mais uma vez. Quero agradecer-te toda a ajuda que também me deste até aos dias de hoje. Ensinaste-me várias coisas, quase tudo aqui nos seguros, até a forma de estar às vezes no balcão. E quero deixar aqui, olha, o meu muito obrigado por isso também. Está bem? Acho que esse meu propósito é ajudar. Tu também me ajudas noutras coisas, não vale a pena estarmos aqui a partilhar. Sim. Portanto, isto que é recíproco, portanto, acho que é o meu propósito. Pronto. Ora bem, realmente o tempo passa muito depressa. Terminamos aqui hoje este podcast, hoje com o Pedro Pimenta. Espero que tenham gostado. Siga-nos para perceberem quem é que vai ser o próximo convidado. Eu sou o Daniel Jorge, estamos juntos para o que der e vier. Até à próxima. Obrigado.